Olá, turma! A determinação do espaço livre nos produtos consiste em um controle interno das indústrias para manter um maior controle na qualidade dos produtos. Basicamente, está relacionado à quantidade de líquidos e sólidos dentro da embalagem. Esse tipo de controle é muito importante, principalmente em relação a alguns produtos que devam estar totalmente submersos à parte líquida. Caso não estejam, pode causar degradações, incluindo variações nas suas características organolépticas, como cor, aroma, sabor, textura, entre outros. Para isso, são realizados procedimentos em embalagens, por exemplo, de forma regular e de forma irregular também. Outros procedimentos bem utilizados são sólidos drenados em relação ao líquido total no produto e a quantidade de água no frango. Para o procedimento com recipientes de forma regular, eu vou estar utilizando o leite. Aqui nós vamos abrir o nosso leite para poder começar as medições. Agora, com a nossa caixinha já aberta, nós vamos medir a distância compreendida entre o nível superior do produto, ali no limitezinho, tá? Do produto, até o nível da altura da tampa, ou seja, até a marquinha. Da parte superior do produto até o nível da tampa, está dando exatamente 2 centímetros. Agora, eu vou transferir todo o conteúdo da embalagem, colocar em um recipiente. Vocês podem estar utilizando uma proveta ou qualquer recipiente, porque agora nós vamos fazer a medição total da nossa caixa, sem o líquido, é claro. Feito isso, agora nós vamos medir com precisão a distância entre o fundo da caixa até o limite da tampa. Já medi a parte interna, agora eu vou colocar externamente para vocês poderem visualizar melhor. Está dando exatamente 20 centímetros. Para o próximo procedimento, que são sólidos drenados em relação ao peso líquido total no produto, eu vou utilizar 2 produtos, um produto cárneo enlatado e azeitonas verdes. Nesse momento, eu vou pesar o meu produto e anotar o resultado. O peso final do produto tá dando 357 gramas. A embalagem, ela nos mostra 300 gramas do produto. Isso desconsiderando a embalagem, o peso da embalagem. Agora, eu vou transferir o meu produto. Deixe escorrer bastante, tá? O ideal é que fique em torno de 5 minutos, aproximadamente. Agora, eu vou pesar a embalagem vazia e anotar o meu segundo resultado. Notem que tá dando 47 gramas. Agora, eu vou pesar o recipiente somente com a parte sólida. E vou anotar o resultado. Feito isso, agora é só aplicar a fórmula. Agora, eu vou realizar o mesmo procedimento com a azeitona. Eu vou pesar a minha embalagem cheia e anotar o resultado. Agora, eu vou retirar todo o meu líquido e deixar só a parte sólida. Eu já retirei todo o líquido da minha embalagem, separei a parte sólida. Agora, eu vou pesar a minha embalagem vazia
e depois retornar a parte sólida para a mesma embalagem. Aqui eu tenho novamente a minha embalagem sem o líquido, somente com a parte sólida. Vou anotar o resultado e aplicar na fórmula. Para darmos início aos nossos cálculos, iremos utilizar a seguinte fórmula para realizar os cálculos de procedimentos com recipiente de forma regular. A fórmula é E igual a D1 sobre D2 vezes 100. O E é exatamente o que nós queremos calcular, que é o espaço livre. O D1 é a distância entre o nível superior do produto e a tampa, em milímetros, e o D2 é a distância entre o fundo do recipiente e a tampa, também em milímetros. No nosso vídeo, as medidas tiradas foram em centímetros, porém, para a determinação de espaço livre com recipientes de forma regular, usa-se milímetros. Nas nossas medidas, encontramos no D1 2 centímetros e no D2 20 centímetros. Passando para milímetros, nós temos 20 milímetros de D1, que é a distância ali entre o produto e o limite da tampa, e temos 200 milímetros do D2, que é do fundo da embalagem até o limite da tampa. Isso multiplicado por 100. Realizando os cálculos, nós encontramos 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. Então, nós temos 10 milímetros de espaço livre na embalagem, no caso do leite, que foi o que nós utilizamos. Agora, pensem vocês, 10 milímetros ou 1 centímetro é suficiente para expor o produto a uma possível degradação? Para a determinação de espaço livre, utilizando sólidos drenados em relação ao peso líquido total no produto, utilizaremos o seguinte cálculo: a porcentagem de sólidos igual a P3 menos P1 sobre P3 menos P2 vezes 100. Sendo que o P1 é o peso do recipiente após ter escorrido o líquido em gramas, o P2 é o peso do recipiente vazio em gramas e o P3 é o peso do recipiente com todo o seu conteúdo. Nesse primeiro momento, iremos realizar os cálculos com o nosso primeiro produto, que foi a salsicha enlatada. No caso da salsicha, no nosso peso 3, nós encontramos 358 gramas, que é o peso do recipiente com todo o material. O nosso peso 1, nós encontramos 225 gramas, que é no caso o recipiente, ou seja, a embalagem sem o líquido, tá? Sobre o P3, que novamente é o peso de todo o recipiente, que nós achamos, né, 358 gramas, por isso que se repete, menos 47 gramas, que é o nosso peso 2, que é o recipiente vazio. Isso tudo multiplicado por 100. Aplicando os dados na fórmula, nós chegaremos no resultado de 43%. Ou seja, nós temos 358 gramas menos 225 gramas, que dá um total de 133 gramas, dividido por 358 gramas menos 47 gramas, que dá um total de 311 gramas. Chegando ao resultado de 0,43 vezes 100, porque nós queremos em porcentagem, tá? Por isso que tem o 100 na fórmula, chegamos no valor de 43%. O nosso segundo procedimento foi realizado com azeitonas, onde nós localizamos o nosso P3, o valor de 302 gramas, que é o valor, a medida total, né, do nosso produto, o peso total dele. O nosso P1, nós encontramos 153 gramas, que é o que? A embalagem com a parte sólida, no caso que é a azeitona, mas menos a parte líquida. E o nosso P3 menos o P2,
que o P3 é o nosso valor total, por isso que o 302 gramas se repete, menos 7 gramas, que é somente o peso da embalagem. Realizando os cálculos, nós encontramos 149 gramas, que é a diferença entre o nosso P3 menos o P1, sobre 295 gramas, que é a diferença do P3, do nosso peso 3, menos o peso 2. Encontramos um total de 0,5. Multiplicando por 100, nós temos 50%. Ou seja, 50%, isso equivale ao quê? A parte sólida ou a porcentagem líquida. Nesses cálculos, a gente está verificando exatamente quanto, né, que a gente tem de porcentagem de sólidos no produto. Lembrando que essa determinação, tá, pessoal, esses cálculos, eles são feitos para determinar a quantidade de sólidos em relação ao peso líquido total do produto. Para a determinação da porcentagem de água no frango congelado, eu utilizei peito de frango, tá, conforme mostrado no vídeo. Para essa determinação, nós vamos utilizar o seguinte cálculo. Nós vamos calcular, né, a porcentagem de água, que vai ser igual à massa do frango, sobre a massa do frango congelado, vezes 100. Após realizar a pesagem, nós encontramos o seguinte resultado. O frango congelado, ele pesou aproximadamente 1,489 kg e ele, sem o líquido, sem a água, pesou 1,398 kg. Aplicando na fórmula, encontramos um total de 0,94 multiplicados por 100, o nosso resultado deu 94% de água no frango. Lembrando que o percentual permitido é de apenas 6%.